A Federal do Paraná de 2024 teve 4 questões de geometria. Vamos dar uma olhada no que caiu? A primeira questão que nós vamos ver é uma questão que fala de uma circunferência e ela tem duas retas tangentes, tangenciando aqui nos pontos R e Q, e elas se encontram no ponto P, fazendo um ângulo de 90 graus entre essas duas tangentes. Então ele diz, duas retas no plano se intersectam no ponto P, formando um ângulo reto. Além disso, essas retas são tangentes a uma circunferência nos pontos Q e R, conforme ilustra a figura ao lado. Para dar uma ideia de tamanho para a gente aqui, ele disse que o perímetro da região achurada, ou pintada no caso aqui, né? Essa região que está num bege mais claro, mede 2π mais 8 centímetros. Assinale a alternativa que corresponde à medida do raio da circunferência em centímetros. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar esse raio da circunferência. Vamos imaginar que o centro da circunferência esteja aqui e a gente vai ter então o raio da circunferência traçado do centro até o ponto Q e do centro até o ponto R. A gente não vai perder a oportunidade de traçar os dois raios aqui, porque os dois vão ser importantes para nós. Então veja só, quando você traça um raio, eu vou chamar aqui de R, e esse também vai ser R, né? Aqui está o centro da circunferência. Quando você traça um raio e você encontra uma tangente à circunferência, sempre o raio e a tangente à circunferência, no ponto de tangência, eles formam 90 graus, tá? Mesma coisa aqui. Então você vai ter dois ângulos de 90 aqui, mais o ângulo de 90 que já está lá no ponto P. Portanto, como isso é um quadrilátero, né? ORPQ é um quadrilátero e tem que fechar 360 graus, automaticamente você vai ter mais um ângulo de 90 fechado aqui para dar 360, e portanto você acaba tendo um quadrado, né? Porque isso aqui seria um retângulo, mas como os lados são iguais, então você vai ter um quadrado de lado R, certo? R nos quatro lados desse quadrado. Bom, gente, para resolver essa questão, a gente precisa enxergar aqui o perímetro. Perímetro é o comprimento deste lado que é R, mais este lado que é R, mais esse lado aqui, ó, que fica curvadinho, não é bem um lado, né, mas é um limite dessa região. Então, esse arco de circunferência mais o R vai dar o perímetro da região que está pintadinha aqui, certo? Então a gente precisa descobrir em função de R quanto mede esse, vamos chamar de L, o comprimento desse arco, né? Bom, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr, certo? Como eu chamei de Rzinho, eu já vou chamar de Rzinho lá. O comprimento de uma circunferência inteira, então, seria 2π vezes o raio da circunferência. Mas o comprimento L, ele não chega a ser de uma circunferência inteira. É 1/4 de circunferência, concorda? Porque aqui eu tenho 90 graus, que é 1/4 da circunferência como um todo, que tem 360. Portanto, L vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência, dividido por 4, certo? 1/4 do tamanho da circunferência como um todo. Então esse L aqui é 2πr sobre 4, mais R é o perímetro que ele citou. Então o perímetro, vamos escrever assim, ó. O perímetro vai ser R mais L, certo? Então é 2Rzinho mais a medida do lado L. Ou seja, você tem 2R mais... Esse daqui dá para simplificar, né? Aqui fica 1, aqui fica 2. Então vai ficar π vezes Rzinho sobre 2. Tá? Então, mais o comprimento do lado L, ou desse arco de circunferência L, vai ser πrzinho sobre 2. Isso ele disse pra gente que vale 2π mais 8. 2π mais 8. Ora, daqui, se a gente já tem, né, uma equação, aqui esta parte, né, essa equação aqui que a gente acabou de formar, essa equação só tem R como variável, então basta a gente isolar o raio R de alguma forma para você poder achar justamente o valor desse raio, e o raio da circunferência é justamente o que ele pediu, tá? Então vamos lá, vamos resolver essa equação, vamos ver o que a gente precisa fazer para resolver. Então, posso tirar o mínimo do lado esquerdo, vai ficar sobre 2, vai ficar 4R mais π vezes R é igual. Vamos tirar o mínimo desse lado também para poder cortar, né? Então vai ficar 4π mais 16, certo? Então a gente pode dizer que o R
Eu posso colocar em evidência o R, né? Aparece aqui e aparece lá. Então eu posso dizer que R que multiplica 4 mais π é igual. Aqui dá para colocar o 4 em evidência, né? 4 que multiplica 4π dividido por 4 dá π. Mais 16 por 4 dá 4. Olha o π mais 4 que aparece dos dois lados. Eu posso simplificar. Está multiplicando. Π mais 4 ou 4 mais π tem o mesmo valor, né? Está multiplicando os dois lados. Então a gente acha o raio que mede 4. E esse R igual a 4 é justamente a resposta que a gente estava procurando. Certo? Resposta letra C. O raio da circunferência mede 4. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, então. Então, a segunda questão, ele fala, considere a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. No plano cartesiano, sejam P e Q as interseções do gráfico de f com o eixo x. Seja R, A, B, um ponto do gráfico de f com B maior do que zero. Assinale a alternativa que corresponde ao maior valor possível numérico da área do triângulo PQR. Gente, isso você não resolve se você não tiver uma boa figura traçada, tá? Então a primeira coisa para a gente traçar uma figura, eu vou pensar o seguinte, assim, um esboço bem básico, tá? Você tem os eixos, então depois a gente faz um esboço mais bonitinho. Você tem os eixos aqui, ó, e você vai ter esta, que é a função dada por ele, é uma parábola com a concavidade virada para baixo, porque você tem um valor de x ao quadrado aqui multiplicado por um número negativo. Então você vai ter uma parábola aqui, ó, tá? Esta parábola intercepta o eixo x em dois pontos, que a gente chama de raízes dessa equação de segundo grau, se eu igualar isso a zero. Então, a gente tem que primeiro determinar quais são as raízes para poder fazer um esboço do gráfico e entender o que ele está falando sobre esse triângulo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar as raízes. Então, vamos lá. Raízes vão ser menos x ao quadrado mais 6x menos 8 igualando a zero, porque é assim que a gente acha raízes, igualando a zero. Eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 8, e isso vai dar igual a zero. Tudo bem. Então, se você já sabe que é uma equação de segundo grau, você pode fazer por Bhaskara, não tem problema nenhum, ou você pode fazer por soma e produto. Vamos fazer por soma e produto aqui, ó. Né? Por Bhaskara é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Acredito que você consiga fazer. Agora, esse menos 6 aqui, se você pensar em dois números que somam o segundo aqui, o coeficiente de x com sinal trocado, a soma das duas raízes é 6, e o produto, quer dizer, multiplicando as duas raízes, você vai ter 8. Que números que somados dão 6 e multiplicados dão 8? Eu posso dizer que são 2 e 4. 2 mais 4 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, certo? Então, por Bhaskara você teria x1 igual a 2, x2 igual a 4, do mesmo jeito. Então vamos traçar essa parábola com as raízes 2 e 4, só que um pouquinho maior para a gente poder enxergar realmente qual é a situação e qual é o triângulo que ele está falando ali, que é formado com pontos dessa parábola, tá? Eu tracei aqui, ó, um esboço desse gráfico, agora um pouquinho melhor, sabendo que esta raiz aqui é o x igual a 2 e esta raiz aqui é o x igual a 4, tá bom? Então a parábola virada para baixo, porque o x ao quadrado é negativo, e você tem as raízes 2 e 4. Agora veja, P e Q são as interseções do gráfico de f com o eixo x. Então as interseções do gráfico dessa função f com o eixo x são 2 e 4, portanto esse ponto aqui, ó, vai ser, por exemplo, ponto P, e esse aqui vai ser, por exemplo, ponto Q, certo? Legal. Sendo R um ponto do gráfico de f, ou seja, você tem um ponto que pertence a essa, eu não sei onde está esse ponto, tá? Mas é um ponto que pertence ao gráfico da função f, que é a parábola, que está em amarelo, com b maior do que zero, ou seja, o y desse ponto, ó, o y dele, que está aqui, ó, né, se eu traçar aqui esse ponto, se eu ligar ao eixo y, ele tem que ser positivo. Então esse aqui seria o b do ponto, tá? Com b maior do que zero, ou seja, ele está procurando pontos aqui ó, que estão acima do eixo x. Não pode ser negativo, esse valor de b aqui, né? Não pode ser para baixo. Então o triângulo que ele vai formar não vai ser com nenhum ponto aqui abaixo do eixo x, vai ser com um ponto que está entre p e q nessa parábola.
Assinale a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível da área do triângulo PQR, tá? Vamos supor que o ponto R seja esse ponto aqui, ó. Supondo. Eu vou ter uma área do triângulo PQR, né? Então a gente pode, por exemplo, imaginar esse triângulo como sendo este triângulo aqui, ó. Este triângulo, se a gente pintar ele, depois a gente vai ver que não é bem o caso do que a gente quer. Esse triângulo aqui, ó, ele vai ter uma determinada área, certo? Mas espera aí, vamos pensar numa coisa, gente. Qualquer triângulo que eu trace com P e Q na base e que tenha um vértice aqui nessa parábola, que seja o vértice aqui R, tá? Qualquer triângulo que eu trace vai ter a mesma base. E esta base aqui, ó, esta base aqui, vai ser 2. Concorda comigo? Vai do 2 até o 4. Então a base mede 2. Ora, se ele tem uma base 2 e ele tem uma determinada altura, que a gente pode chamar de H, né, perpendicular aqui, ó, ele quer saber a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível da área do triângulo PQR. Gente, então o que eu estou procurando? Eu estou procurando o triângulo que tenha a maior área possível. Peraí, se a base dele é 2, e a gente sabe que para poder fazer a área de um triângulo, a área vai ser o quê? Base vezes altura sobre 2. Ora, essa base aqui, ó, é constante. Essa base é sempre 2. Então, o que eu quero que essa altura aqui seja? O maior valor possível da altura. Ah, então peraí, não é esse triângulo que me interessa, porque ele tem uma altura pequenininha. Eu estou procurando o triângulo que tem a maior altura possível. E onde é que eu consigo o ponto mais alto aqui para poder achar a maior altura possível, para que esta área seja a maior possível? Ora, é só você pensar, por exemplo, no vértice da parábola. E o vértice da parábola, este vértice aqui, ó, se o R não for esse, mas se o R for o vértice da parábola, você vai ter uma altura que, nesse caso, vai ser a maior altura possível. Olha lá, esta altura aqui. Essa altura não me interessa. Me interessa esta altura aqui. E qual vai ser o triângulo? Vamos traçar então o triângulo? Olha só, o triângulo que a gente quer é este triângulo aqui, ó. E esse triângulo, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui bonitinho. Vou ter que pintar cada pedacinho dele, ó. Este triângulo é o que vai ter a maior área, certo? Então vamos lá. Eu quero saber esta altura aqui, que sai do vértice da parábola e vem perpendicular aqui à base, né? Então eu quero saber esta altura para que a gente possa realmente achar a área desse triângulo, certo? Então, o maior valor possível da área do triângulo PQR. Gente, aqui eu vou usar uma coisa que é bem mais simples do que você ficar fazendo vértice de parábola, tá? Se as raízes são 2 e 4, o vértice vai estar bem no meio. O vértice vai estar, deixa eu apagar aqui só esse 2 aqui da base. O vértice da parábola, ele vai ser este ponto aqui, ó. O x dele, né? Vai estar exatamente no 3. Porque uma parábola, ela é simétrica para um lado e para o outro. Se ela encostou no ponto 2 aqui, encostou no ponto 4 lá, bem no meio deles, eu vou ter o x do vértice da parábola, tá? E como é que eu acho, sabendo o x do vértice, como é que eu posso achar o y? Porque esse vértice tem coordenadas 3 e alguma coisa, certo? Então vamos lá, na função que é f de x, igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8, que é essa função aqui, e vamos trocar o x por 3. Vamos fazer o f de 3, que é justamente a altura desse ponto aqui, que é o que eu quero determinar. Então vamos lá, vai ficar menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, 6 vezes 3, menos 8. Então eu posso dizer que a função no ponto 3 tem o seu maior valor, que vai ficar menos 9, mais 18, menos 8. Ou seja, menos 9 menos 8 dá menos 17, mais 18 dá 1. Então, a gente pode dizer que este ponto aqui, ó, tem altura 1. Certo? Então, o ponto do vértice é o ponto 3 e 1. Então, esta altura aqui, ó, mede 1.
Agora, se a gente já sabe que a base do triângulo, né? Esta base do triângulo tem 2 aqui, então a gente pode fazer a área máxima do triângulo, que é a base que é constante, que é 2, vezes a altura máxima que a gente consegue, que é 1, dividido por 2. Base vezes altura sobre 2, a área de triângulo. Então isso aqui vai dar 2 vezes 1, 2 por 1, ou por 2, 1 centímetro quadrado, no caso, porque ele falou que era tudo em centímetros, né? Não, ele não falou de centímetros, ele estava falando no exercício anterior. Então, nesse caso, uma unidade de área, certo? Então, 1 é justamente o maior valor numérico possível para a área do triângulo PQR. Certo, gente? Então, basicamente, a gente tem que saber que, como a base é constante, a maior altura vai me gerar a maior área. Então, a gente precisa saber o x do vértice e o y do vértice para poder justamente calcular base vezes altura sobre 2, o maior valor possível. Certo? Beleza? Vamos para o próximo, então. Esse próximo exercício, ele engana bastante, porque ele te dá a ideia de ser um exercício de geometria analítica, tá? Ele mostra uma circunferência, mostra retas, mostra um plano cartesiano, mas na verdade o que você vai precisar para resolver mais fácil esse teste é basicamente saber diagonal de quadrado. É um problema de geometria plana, apesar de parecer um problema de analítica. Você pode resolver para analítica, mas é muito mais complicado do que a gente vai fazer, tá? Então olha só, primeira coisa, circunferência está centrada no ponto A, 1, 1. Então se eu pegar daqui, desse ponto da circunferência, ó, que é o centro, e eu descer, aqui vai ser o x igual a 1, certo? Vou colocar aqui, 1. E o y dele também vale 1. Portanto, essa altura aqui vale 1. Gente, primeira coisa que você vai perceber é que você tem um raio da circunferência. Veja, do 0 até 1 é 1, né? Então, o raio da circunferência vale 1. Esse raio aqui também vale 1. E este raio de A até P também vai valer 1. Concorda? Beleza. Diferente da distância entre O e A, porque isso aqui passa do raio, certo? Até aqui o raio vale 1. Depois tem mais um pedacinho. Para isso, a gente vai lembrar que num quadrado de lado L, a diagonal pode sempre ser calculada como lado vezes raiz de 2. Assim, se esse lado aqui, por exemplo, deste quadrado, você está vendo um quadrado aqui, ó? Por que ele é um quadrado? Porque os eixos coordenados formam 90 graus entre si, porque isso aqui é um raio perpendicular a uma tangente, um raio perpendicular a uma tangente, e para fechar 360 graus, que é a soma num quadrilátero, vai ter que ser 90 graus aqui também. Percebe? Então aqui, ó, você tem um quadrado. E esta medida de O até A, que eu vou marcar aqui só para a gente poder enxergar direitinho, eu vou marcar aqui em vermelho, esta medida, não é a diagonal de um quadrado que tem lado igual a 1? Certo? Então, se o lado for igual a 1, lado igual a 1, a diagonal vai ser 1 vezes raiz de 2. No caso, raiz de 2. Então, eu posso dizer que essa medida aqui que está em vermelhinho mede raiz de 2. De A até O, até a origem do sistema aqui, certo? Beleza. Agora veja o que ele pediu. Ele disse que existe uma reta, né, que passa pelos pontos O e A, e daí passa pelo ponto de tangência de uma outra reta. Ora, se você tem uma reta e uma tangente, este ângulo aqui também vai ser de 90 graus. Sempre lembre, o raio e a tangente são perpendiculares no ponto de contato, no ponto de tangência. Legal, então essas duas retas são perpendiculares, e ele diz que essa reta que é perpendicular a esta outra reta, ela intersecta o eixo X no ponto Q, que é justamente esse ponto aqui, ó. Então, essa reta S, ela é perpendicular à reta R, neste ponto de tangência P, e corta o eixo X no ponto Q. Ora, gente, se você quer calcular a abscissa do ponto Q, quer dizer, eu quero calcular este X aqui, ó, esse X do ponto Q. Abscissa é x. Ordenada seria y, tá? O y dele é 0, porque ele não está nem para cima nem para baixo do eixo x. Mas a abscissa é o valor de x, certo? Olha só o que a gente pode enxergar mais uma vez aqui nesta figura. Olha lá. Eu vou traçar daqui, ó. E eu vou traçar daqui.
E a gente consegue enxergar que aqui no total você também tem um quadrado, não tem? Ora, vamos com calma. Eu tenho um quadrado total aqui, com duas diagonais perpendiculares entre si, o que sempre acontece no quadrado, onde este daqui inteiro, ó, isso aqui tudo, vai ser o lado do quadrado grande, esse aqui também é L, e esta medida, que agora eu vou marcar em azul, ó, tudo isso daqui, ó, é o quê? É a diagonal do quadrado grandão, que tem lado L, que a gente quer determinar. A gente quer saber o lado desse quadrado. Por que eu quero saber o lado do quadrado? Porque de O até Q, a gente tem uma distância L, e ele está pedindo para a gente justamente qual é o valor de x, que é o x desse ponto. Ora, se o x desse ponto for 10, o lado mede 10, certo? Ele vai de 0 até 10. Então, se eu descobrir o lado, eu descubro o x, que é justamente o que a gente quer descobrir. Então vamos ver, peraí. Eu tenho o ponto P, tá? Para um lado dele, eu tenho metade da diagonal. Para o outro lado, eu tenho a outra metade da diagonal. Você concorda comigo que esta diagonal que está em azul, vamos escrever assim, ó, D, a diagonal zona que está em azul, essa grandona, ó, ela tem duas vezes a medida, ó, ela é igual a duas vezes esta medida de P até esse ponto e de P até o ponto O. Concorda? Então, num quadrado, as duas diagonais se cortam exatamente ao meio, certo? Então você tem metade da diagonal para cima e metade da diagonal para baixo. Essa metade de cima, eu não sei quanto é que mede, mas eu sei que do P até o O, eu tenho um pedacinho que mede 1 e mais um pedacinho que mede raiz de 2. Concorda? Então, de P até O, eu vou até colocar isso aqui para ficar mais fácil para você lembrar como é que a gente resolveu, tá? A diagonal inteira é duas vezes a distância de P até O, tá? De P até O. Então, 1 mais raiz de 2 é essa distância aqui, de P até O. A diagonal grandona é igual a duas vezes, qual é a medida da diagonal ou da distância de P até O? É 1 até aqui, mais raiz de 2. Então eu posso colocar aqui raiz de 2 mais 1, pode ser? Raiz de 2 mais 1 ou 1 mais raiz de 2. Perceba então o que a gente fez até agora. A gente sabe que o ponto A tem uma altura 1 e tem um x igual a 1 também, né? Ele deu isso aqui, ó, A1, 1. Então, a gente calculou a diagonal. A diagonal mais o raio da circunferência que vale 1 é metade da diagonal inteira desse quadrado que eu marquei em azul. Essa diagonal inteira, por sua vez, esta diagonal aqui, ó, não é a mesma coisa, diagonal de um quadrado de lado L, não é L raiz de 2? Então, esta diagonal toda que está em azul é igual a L raiz de 2, onde o lado é o lado do quadrado e a diagonal é L raiz de 2, certo? L raiz de 2 tem que ser igual a 2, ó, 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2, mais 2 vezes 1 vai ficar mais 2. E agora basta a gente isolar o lado. O lado do quadrado, que é justamente a medida de x que ele pediu, vai ser 2 raiz de 2 mais 2 dividido por raiz de 2. Passei o raiz de 2 dividindo. Ora, não tem nada assim nas respostas, mas certamente ele vai querer então que a gente racionalize, multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2, né? Multiplicando pela raiz de baixo aqui para poder racionalizar. Então vai ficar lado é igual. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar 2 vezes. Raiz de 2 vezes raiz de 2 não dá 2? Beleza. Mais 2 vezes raiz de 2. Tudo isso dividido por raiz de 2 vezes ela mesma, a raiz quadrada de 4, que é 2 também. Então a gente vai ter 4 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Gente, aqui, cuidado, tá? Não corte nem o 4 com 2, nem o 2 com 2. Corte os 2 com 2 de baixo. É a mesma coisa que você colocar em evidência. 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, mais 2 raiz de 2 por 2 dá raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Agora sim eu posso cortar, que equivale a cortar o 4 e o 2 com 2 de baixo. Tudo bem? Então eu posso dizer que a partir daí o lado
vai ser igual a 2 mais raiz de 2, certo? Ou raiz de... 2 mais... Só para ficar igual ao que está na resposta lá. 2 mais raiz de 2. E lembrando, se esse lado é 2 mais raiz de 2, a distância entre 0 e x aqui é 2 mais raiz de 2. Portanto, x é igual a 2 mais raiz de 2, certo? Então, 2 mais raiz de 2 é a abscissa, é o valor de x do ponto Q, que é justamente o lado do quadrado. 2 mais raiz de 2, tudo bem? Então, gente, veja só, você usou diagonal do quadrado para poder achar esse raiz de 2, e depois usou diagonal do quadrado de novo para achar o lado desse quadrado. A gente não fez nada com geometria analítica. A gente usou simplesmente geometria plana e diagonal de quadrado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Então vamos lá agora para a última questão, tá? E a questão mais difícil, última questão de hoje, e a questão mais difícil da prova da Federal 2024 de matemática. Essa questão, ela envolve conceitos de geometria espacial, ela já assusta ali pelo tipão, né? Vou ter que mexer com tronco de cone e tal. Na verdade, é uma questão que envolve razão de semelhança entre linhas, áreas e volumes de cone, tá? Envolve PG na mesma questão, e a gente vai ter que descascar a questão com muito cuidado, com muito carinho, para que você consiga entender e você consiga fazer uma questão como essa se aparecer na tua prova, tá? Então vamos lá. Um cone circular reto S, tá? Eu vou colocar aqui um cone circular reto S. Veja, o S é o conezão, é o cone grandão, tá? Esse cone circular reto S, que é o cone grandão, é dividido por dois planos paralelos à sua base. Então tem um plano aqui e outro plano aqui que cortaram esse cone, cortaram o cone, planos paralelos à base, formando três sólidos, S1, S2 e S3. Vamos lá, o S1 é um conezinho, é um cone menor. S2 é um tronco de cone que fica entre os dois planos, tá? É esse sólido que fica aqui, ó, no meio desses dois planos. E S3 é este outro tronco de cone maior que fica aqui embaixo desse plano daqui, tá? Bom, os volumes de S1, S2 e S3, nesta ordem, estão em PG, com razão Q maior do que 1. Então, olha só, a gente pode dizer que aqui, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um volume deste cone aqui, que eu vou chamar de V1. Eu tenho um volume deste tronco de cone aqui, que eu vou chamar de V2. E eu tenho um volume desse sólido, que é um tronco de cone de baixo, que eu vou chamar de V3, tá? E o total, o cone S grandão, eu vou dizer que ele tem um volume V, para diferenciar de V1, V2 e V3. Então, V1 é só o volume do conezinho, V2 é o volume desse tronco de cone e V3 é o volume do tronco de cone de baixo. Você concorda comigo que V é V1 mais V2 mais V3? O volume do conezão é a soma dos volumes de V1 mais V2 mais V3? É, né? Porque o cone inteiro é formado por esses três pedaços, pelos quais ele foi cortado por esses planos, tá? Ele disse que os volumes de S1, S2 e S3, os volumes desses sólidos, estão em PG de razão Q. Então vamos lá. V1, V2 e V3, ele disse pra gente que estão em PG com razão Q. E essa razão é maior do que 1. Tá? Então, vai aumentando, né? Bom, tudo bem. Se ele falou que V1, V2 e V3 são APG de razão Q, eu já vou começar eliminando algumas variáveis. Em vez de ter V1, V2 e V3, eu vou manter esse V1 aqui, ó. Se a razão é Q e é uma PG, então, para você obter o próximo termo da PG, é só você pegar o primeiro termo, que é o V1, e multiplicar pela razão, certo? Então, eu posso dizer que essa PG pode ser representada assim também. V1 vezes a razão fica V1Q, e vezes a razão de novo vai ficar V1Q vezes Q, fica V1 vezes Q ao quadrado, tá? É a mesma PG, só que eu estou eliminando uma das variáveis. Eu tinha três variáveis, V1, V2 e V3, certo? Agora eu tenho V1 e a razão. É menos variáveis do que eu tinha antes, agora eu só tenho duas. Tudo bem? Então esta PG de razão Q, V1, V1Q e V1Q ao quadrado, é
a razão entre os volumes dos sólidos V1, V2 e V3. Beleza? Vamos continuar. O quociente, ele falou também, vamos separar aqui, porque é outra informação do enunciado. O quociente entre o raio do cone S. Vamos enxergar esse raio do cone S aqui, ó. Raio da base do cone S. Esse raio aqui que eu vou chamar de Rzão. Pode ser? Raio do cone S. E o raio do cone menor, S1, tá aqui, ó, do centro da base, vai até um ponto da circunferência da base. Esse daqui, ó, do meio até um ponto da circunferência, eu vou chamar de Rzinho, tá? Deixa eu caprichar nesse Rzinho aqui. Então, Rzão é o cone do grandão e Rzinho é o cone do menor. Ele falou pra gente, tá no enunciado, que o quociente, quer dizer, quociente é divisão, tá? Entre o raio do cone S, que a gente chamou de Rzão, e o raio do cone menor S1, que é esse raiozinho que a gente chamou de Rzinho. O quociente entre Rzão e Rzinho é igual a raiz cúbica de 7. Raiz cúbica de 7. Tudo bem até agora? Então, a primeira coisa que a gente vai aplicar, ele quer saber qual é a razão, tá? A primeira coisa que a gente vai aplicar é semelhança de sólidos. Então, semelhança. Por semelhança, e eu vou usar aqui uma semelhança que é bem mais simples do que se a gente ficar usando razão de semelhança, essas coisas assim, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o volume do grandão, que a gente chamou de V, volume do cone grandão. Quais são os sólidos que são semelhantes, tá? Isso é importante a gente começar. Cone grandão é semelhante ao tronco de cone aqui embaixo? Não. Cone só pode ser semelhante a cone. Então a gente só tem uma semelhança que a gente pode aplicar aí, que é o cone grandão com o cone pequenininho, certo? Tronco de cone não é semelhante a nada além de outro tronco de cone maior. Então, conezinho é semelhante a conezão. O que é semelhante? Quer dizer que se você ampliar ele, ele vira o conezão. Esse conezinho pequeno, se eu aumentar as medidas dele proporcionalmente, ele vira esse cone grandão aqui, tá? Então, o que é semelhante? O cone pequenininho, ó, cone pequenininho é semelhante ao cone grandão. Opa, cone grandão aqui, ó. Tá? Então, esse cone pequenininho, S1 aqui, é semelhante ao cone grandão, que ele chamou de S, tá? Então vamos lá, eu vou fazer volume do grandão está para o volume do conezinho, que a gente chamou de V1. Volume do grandão está para o volume do pequenininho, assim como raio da base do grandão, que é Rzão, está para o raio da base do pequenininho, que é Rzinho. Aí, se tiver algum professor de matemática assistindo, o cara começa a gritar. Não, isso aí não é verdade. Espera aí, calma que eu vou corrigir. Espera, só tô começando, tá? Olha só, o volume do grandão está para o volume do pequenininho, assim como o raio do grandão está para o raio do pequenininho. Você entendeu essa semelhança? Mas isso aqui tá errado. Por que tá errado? Porque isso aqui, ó, volume, aqui ele não deu unidade nenhuma, mas vamos dizer que seja metro, tá? Esse aqui é metro cúbico, volume, certo? Isso aqui é metro. Eu não posso dizer que metro cúbico é igual a metro, não é proporcional. Mas, em semelhança de sólidos, eu ensino para os meus alunos o seguinte: escreva a razão de semelhança e, a partir da razão de semelhança escrita, você vai igualar as unidades. Se esse é metro cúbico, o que eu tenho que fazer com esse lado aqui para ficar igual? Eu tenho que elevar ao cubo. Então, gente, olha só. Volumezão sobre volumezinho, raiozão sobre raiozinho. É igual? Não, porque aqui é metro cúbico e aqui é metro. Para poder igualar as unidades e para poder deixar essa igualdade valendo de verdade, eu preciso pegar esse metro aqui, eu preciso elevar ao cubo, porque daí eu vou ter metro cúbico, e aí vale a razão de semelhança. Então, o que eu fiz aqui com a unidade, eu vou ter que fazer aqui com a conta. Eu vou ter que elevar ao cubo desse lado, porque isso aqui é uma razão de semelhança ao cubo entre volumes, e isso é uma razão de semelhança K entre linhas, entre comprimentos. Tudo bem?
Então, olha só, gente, quando você tiver que fazer razão de semelhança, não importa se você tiver volume sobre volume igual a área sobre área, volume sobre volume igual a linha sobre linha, né? Comprimento sobre comprimento. Não interessa. Veja que unidade você está fazendo aqui, que unidade você está fazendo lá, iguale as unidades. Eu acho mais simples a gente pensar dessa forma, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que sobrou pra gente. Olha lá. Volume do grandão dividido pelo volume 1 é igual R do grandão. Aqui a gente já está ao cubo, né? Eu vou já substituir aquilo que ele deu pra gente. Por isso que ele deu essa razão. Razão do raio do grandão dividido por raio do pequenininho, que é igual a quanto essa Rzão sobre Rzinho? Ele falou pra gente que isso aqui é igual a raiz cúbica de 7. Ele falou no enunciado, a gente escreveu isso daqui, né? Então eu posso dizer direto aqui, ó, em vez de ficar escrevendo de novo R ao cubo sobre Rzinho ao cubo, eu já posso direto trocar isso aqui por raiz cúbica de 7, raiz cúbica de 7, só que desse lado a gente sabe que ele está elevado ao cubo, beleza? Ufa, raiz cúbica de 7, já nos livramos desse problema, porque quando eu elevar ele ao cubo vai ficar só 7. Então eu posso dizer que V sobre V1 vai ser igual a raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, corta o cubo com a raiz, fica só 7. Então, o que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de ver que... Vamos fazer... Opa, tá difícil fazer reta hoje. Então, eu posso dizer que esse V1 pode passar multiplicando, eu posso dizer que V é igual a 7 vezes V1. Tudo bem? Passo V1 multiplicando, 7 vezes V1 é igual ao V que ficou desse lado. Eu vou guardar esta informação, vou guardar isso daqui, e eu vou usar aquela outra informação que a gente discutiu no começo. Você concorda comigo que V, o volume total, o volume de tudo isso junto, é a mesma coisa que o V1, que vai até aqui, mais o V2, que é o volume desse tronco de cone, mais o V3. Então, o V, que é o volume total, é V1, mais V2, mais V3. Certo? Outra coisa que a gente pode colocar aqui, ó. Se esse V é igual a 7V1, eu já vou colocar aqui, ó, no lugar desse V, eu vou colocar 7V1, que é igual V1 mais... Peraí, mas esse daqui, ó, lembra que era uma PG de razão Q? Isso daqui, ó. O V2 não era V1 vezes Q? E o V3 não é a mesma coisa que V1 vezes Q ao quadrado? Urra, professor! Então vamos lá. V2. V2 o que é? V1Q. V1Q. Mais... V3, o que é? V1 Q elevado ao quadrado. Eu tenho V1, V1, V1 e V1. Eu vou colocar o V1 em evidência aqui, ó, para você enxergar que a gente vai poder cortar. Então vai ficar V1 que multiplica V1 dividido por V1 dá 1. Mais V1Q dividido por V1 dá Q. E V1Q ao quadrado dividido por V1 vai ficar Q ao quadrado. E aí a gente tem V1 dos dois lados, e eu posso simplificar V1 de um lado com V1 do outro. Restou pra gente uma equação que é, deixa eu colocar em amarelinho mesmo, 7 é igual a 1 mais Q ao quadrado. E o que ele pediu pra gente? Razão. Ele pediu Q. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente já vai achar uma dessas respostas aqui. Então vamos lá. Vamos passar tudo para a esquerda, vai ficar menos Q ao quadrado, menos Q, mais 7, menos 1 é igual a 0. Certo? Joguei tudo para a esquerda lá, para a gente poder resolver essa equação do segundo grau. Agora vamos resolver aqui, nesse último trechinho de quadro que nos resta, né? Então fica menos Q ao quadrado, menos Q ao quadrado, menos Q, mais 7 menos 1 dá mais 6, igual a 0. Legal. Multiplica por menos 1. Q ao quadrado mais Q menos 6 é igual a 0. Joia, aqui a gente pode resolver por soma e produto, ou pode fazer Bhaskara também, já que a gente fez por soma e produto no primeiro que a gente resolveu hoje, vamos fazer por Bhaskara agora, só para a gente poder treinar das duas formas, tá? Menos B, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, que é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 6 é 24, sobre 2A, que é 2 vezes 1, 2.
Então a razão vai ser igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2. A razão vai ser igual. Menos 1 menos 5 dá menos 6, por 2 dá menos 3. Ou a razão é igual. Menos 1 mais 5 dá 4, por 2 dá 2. Gente, a razão, ele falou no enunciado também que a razão é maior do que 1. Portanto, a razão é igual a menos 3, não pode ser. Então, a gente fica somente com razão igual a 2, e 2 é o resultado que a gente vai marcar aqui, certo? Isso quer dizer que a razão igual a 2, quer dizer, esse V1 vezes 2 vai dar o volume do 2, vezes 2 vai dar o volume do 3. Então, V1 mais V2 mais V3 vai ficar V1 mais 2V1 mais 4V1, que vai dar 7V1. Sim, a razão entre os volumes não era de 1 para 7? Então esse aqui é 1/7, esse daqui é 2/7 e esse aqui é 4/7. No total você vai ter os 7/7, que é o volume V do cone grandão. Beleza? Bom, gente, olha, é um exercício difícil, tá? Espere um exercício desse uma vez a cada 10 anos na Federal, porque realmente não é um exercício para primeira fase, talvez um exercício para discursiva da Federal, ou de algum vestibular militar, ou algum vestibular da UTFPR, alguma coisa assim um pouquinho mais difícil, tá? Esse realmente é um exercício para você fazer se você souber muito bem o que está fazendo. Por quê? Semelhança de sólidos já é algo meio raro de aparecer no vestibular da Federal. Semelhança entre volumes e linhas, mais ainda. E ainda você misturar PG no meio e ter que fazer toda essa contarada aqui, olha, não espere um exercício tão difícil quanto esse na próxima prova da Federal, tá? Certamente de outra matéria eles vão colocar um ou outro para diferenciar o candidato top mesmo, aquele cara maluco que consegue fazer um exercício como esse, mas esse daí, olha, difícil, realmente isso daí, 2, 3% talvez dos candidatos consigam fazer um exercício desse, tá? Mas tudo bem, vamos lá, fizemos, é interessante para você aprender, é interessante para você enxergar, né, como é que deveria ter sido resolvido um teste desse. Mas não se preocupe, não é o nível da Federal. Você vai ver que nessa resolução e na próxima, você vai ver que não é nada do outro mundo não, tá? Os outros exercícios a gente fez com bastante mais facilidade, né? Gente, obrigado. No próximo vídeo a gente vai resolver as outras questões da Federal 2024, fechando essa prova de 24, tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.